Graça e paz, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Discipuladora aqui na Primeira Igreja Batista do IPS, em formato digital. Hoje, continuando os nossos estudos sobre Jesus, vida e obra, essa é a nossa revista. Caso o irmão ou a irmã não tenha a revista, pode entrar no site da nossa convenção, Convenção Batista Fluminense, Revista Palavra e Vida, e terá acesso ao nosso material, a essa revista. Hoje é a lição de número 9. O título da lição é A Natureza lhe Obedece. Lição que foi escrita pelo pastor Leandro da Costa Carvalho. Antes de começar nosso estudo, nós vamos orar, entregando este tempo ao Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos porque o Senhor está conosco, porque o Senhor deixou para nós tantas verdades profundas na Tua palavra, Pai. Nós agradecemos porque essa palavra é viva, eficaz, e pedimos que neste tempo em que separamos para estudá-la, que o Senhor abra nossos corações e mentes para que possamos compreender todas as verdades reveladas, Pai. Esteja conosco em todo tempo, nos abençoa, nos guarda e nos protege em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, lição de número 9, a natureza lhe obedece. Meus irmãos, nós vamos ler Lucas 8:25 para a gente começar. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, verso 25. É claro que desde o início, nós estamos trabalhando ao longo desse trimestre 13 lições sobre a vida e a obra de Jesus. Os nossos textos são, em sua grande maioria, nos evangelhos, nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Trabalhamos, claro, muitas vezes utilizamos outros textos bíblicos, mas a nossa base primária são esses 4 livros que falam justamente sobre a vida de Jesus. Então nós vamos ler o Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, verso 25. É um texto que nós já lemos em lições anteriores. Inclusive, na lição passada nós lemos, a gente compreende, a gente já conhece bem o texto, mas a gente vai perceber alguns detalhes diferentes hoje. Então, Lucas 8, 25, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 8, 25. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros. Quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Então, uma pergunta colocada pelos discípulos, e a gente, relembrando o final desse texto aqui, no caso esse é o verso final de uma história que Lucas está narrando, que é quando Jesus acalma a tempestade. Então, como a nossa lição fala sobre a natureza lhe obedece, o autor achou por bem colocar esse verso, porque justamente quando os discípulos fazem essa pergunta, eles colocam justamente quem é esse que até o vento e o mar ele dá ordens e eles lhe obedecem, ou algumas versões, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Então, essa é a grande questão que nós vamos trabalhar hoje. É claro que nós vemos que em lições anteriores, nós já estamos em algumas lições falando sobre os sinais, maravilhas de Jesus, falando sobre curas, falando sobre quando ele libertava as pessoas de demônios, a força, quando ele tinha poder, ou falamos sobre o poder sobre a força do mal, já tínhamos estudando tudo isso. Hoje a gente vai trabalhar sobre a natureza, mas já vimos também alguns textos falando sobre isso. Então a gente vai pegar em alguns pontos específicos, até para a gente não precisar falar tudo de novo. Se o irmão ou irmã quiser, nós temos as lições gravadas anteriores, é só assistir todas elas. Nós vamos pegar pontos específicos da nossa lição e vamos construir um pensamento a partir desses pontos. A gente vai fazer bastante leitura bíblica hoje, nós teremos muitos textos bíblicos para ler. Eu particularmente acho isso muito bom. Eu acho que se a gente costuma brincar, dizer que não é uma brincadeira, no fundo é uma verdade mesmo. Quando a gente está fazendo estudo bíblico, a gente tem que ler a Bíblia. Porque para estudo bíblico tem que ler a Bíblia. Estudo bíblico não é divagação. Estudo bíblico é para o conhecimento da Bíblia e dali a gente extrair as verdades. Pois bem, nós vamos então ler bastantes textos bíblicos hoje para construir um pensamento. A gente vai partir de alguns princípios para a gente chegar no final onde a gente realmente quer. Nós vimos então que o texto base fala sobre Jesus acalmando uma tempestade e a partir daí nós faremos leituras para compreender o porquê e qual a razão e como que isso se aplica a nós hoje. Para a gente começar, é interessante que a gente compreenda que Jesus tem algumas características dele, algumas características do próprio Deus, elas não são totalmente claras, ou melhor, elas não são totalmente assimiladas pela mente humana. Meus irmãos, Deus se revelou de capa a capa na Bíblia. Aqui está a revelação de Deus. Deus se revela por meio desse livro aqui.
De capa a capa nós temos a revelação de Deus. Aí eu sei que alguém pode falar assim, olha, mas Deus fala comigo, Deus fala ao meu coração, o Espírito Santo me adverte das coisas que eu tenho que fazer. Isso também não é Deus se revelando? Bom, vamos compreender que quando nós falamos da revelação divina que está na Bíblia, nós estamos falando de Deus revelando seu caráter, Deus revelando a sua essência, Deus revelando seu ser, Deus revelando o que Ele espera da humanidade, Deus revelando tudo que é para ser revelado sobre Ele e também sobre o mundo espiritual. O que Ele quer que nós saibamos sobre Ele e sobre o mundo espiritual estão nas páginas da Bíblia. Se alguma coisa for dita fora, e o parâmetro é a Bíblia, fora do que está nos parâmetros bíblicos, a gente compreende que isso não vem de Deus. Agora, quando Deus fala conosco, quando a gente de alguma forma ouve a voz de Deus, essa voz doce, e aquilo mexe com a gente de alguma maneira, nos orienta, nos abençoa, nos até corrige muitas vezes, será que não é Deus se revelando? Sim, Deus tem uma revelação pessoal. Mas essa revelação pessoal que Deus estabelece conosco é uma revelação muito mais no sentido de relacionamento. Deus se relaciona com o ser humano. Agora, as verdades sobre a essência de Deus estão na Bíblia. Inclusive, volto a dizer, se Deus está falando conosco e Ele fala alguma coisa que está diferente do que está na Bíblia, nós sabemos que não é Deus que está falando. Deus só vai falar conosco numa revelação pessoal e íntima, baseada no relacionamento, aquilo que está parametrizado na Bíblia. A Bíblia é o parâmetro. Por exemplo, nós já ouvimos histórias, são histórias que são terríveis a gente até pensar que aquilo passou pela mente de alguém. Nós soubemos, há alguns anos atrás, de uma irmã que até, uma mulher que até a própria liderança da igreja que ela frequentava disse que ela estava correta, e ela disse que recebeu do Senhor a revelação. Olha só, meu irmão, olha só, minha irmã, olha a história, hein? Ela recebeu do Senhor uma revelação de que um determinado irmão seria o esposo dela. Bom, mas aquele irmão era casado. E aí o que acontece? Ela começou a orar pela morte da esposa daquele homem, porque se Deus revelou que ele ia ser o marido, ele teria que ficar viúvo. E ela começa orando pela morte da pessoa. Bom, a gente sabe que essa revelação não é de Deus. Ela pode ter tido uma revelação do coração dela, de alguma maneira, ela é uma revelação do próprio diabo, e isso acontece. Agora, de Deus não é, porque isso não está de acordo com a Bíblia. E aquela liderança que, por acaso, incentivou essa mulher a fazer isso também está errada de acordo com os parâmetros bíblicos. Então Deus se revela a nós de uma forma pessoal, mas da forma como Ele fala e tudo o que Ele diz tem que estar de acordo com a Bíblia. Se não estiver de acordo com a Bíblia, é maldição. Se algum outro evangelho diferente do que foi pregado a vocês for pregado, que seja anátema, que seja maldição. É isso que é dito nas Escrituras. O evangelho já está definido aqui. Bom, após esse parêntese, nós percebemos que essa revelação que Deus traz para nós, em algumas coisas ele é muito claro. Por exemplo, vários dos atributos de Deus nós conseguimos perceber nas Escrituras, nós conseguimos perceber aqueles atributos básicos que a gente sempre estuda na EBD, que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, que Deus é eterno, que Deus é imutável. Isso tudo a gente vê de forma muito clara na Bíblia. Mas existem alguns outros, algumas nuances de Deus que a gente consegue perceber estudando a Bíblia, que a gente consegue analisar comparando os textos bíblicos, mas que não são tão claros. A questão é que eu creio que não seja clareza, eu creio que a nossa mente humana é pequena e não nos permite compreender tudo isso. Um exemplo seria a Trindade. A Trindade é uma manifestação, ou é uma característica de Pai, Filho e Espírito Santo que a nossa mente não consegue perceber em toda a sua completude. A gente, claro, cria formas de expressão do que é, como é, parâmetros, exemplos, mas a mente humana não consegue compreender tudo isso. Outra é Deus sendo 100% homem e 100% Deus. A gente também não tem uma plena... A gente consegue compreender isso, tirar isso da Bíblia, mas a mente humana não consegue perceber isso, não consegue compreender isso plenamente. O próprio fato da soberania de Deus diante do livre-arbítrio humano é algo que também se discute muito, não é tão claro. Então tem coisas que Deus deixa e Ele permite que haja um mistério em cima disso. Primeiro, porque a mente humana não conseguiria conceber tudo isso. E segundo, porque também é importante que haja isso, porque nós só conseguimos chegar perto de Deus por meio da fé. Nós precisamos ter fé em Deus. Se Deus fosse completamente provado na sua essência, até mesmo cientificamente, a gente precisaria de fé. Por exemplo, se a ciência dissesse, a gente conseguiu provar que Deus existe. Cadê a fé? Não precisa. Então existem pontos que Deus deixa, e a gente crê que Ele deixa porque Ele quer, e Ele quer porque Ele é soberano em querer.
ele deixa isso para que a gente realmente trabalhe a nossa fé. Isso também é muito importante a gente compreender. Então tem coisas que não são, apesar de estarem na Bíblia, nós conseguimos extrair características, até privilégios de Deus, a gente não consegue compreender na sua completude por conta da nossa limitação humana. E isso também é muito interessante, meus irmãos, porque isso mostra a grandiosidade do nosso Deus. Se o nosso Deus pudesse ser completamente explicado pela mente humana, ele não seria tão grande quanto a gente imagina. Se a nossa mente, que é pequena, finita, cheia de imperfeições, conseguisse compreender tudo que é Deus ou toda a sua magnificência, a gente, claro, esse Deus não seria um Deus tão grande assim. Então, nós percebemos aqui vários elementos e várias coisas que a Bíblia nos traz. Hoje a gente vai falar algumas dessas nuances de Deus dentro das nossas limitações e pedindo ao Espírito Santo, como já pedimos, claro, que esteja nos orientando e nos iluminando para que a gente possa compreender. Eu citei 3 casos aqui que são dúvidas minhas, meus irmãos. Eu, da mesmo jeito, eu tenho certeza que o irmão e que a irmã também têm essas dúvidas e essas questões sobre esses assuntos que eu citei aqui. E isso é perfeitamente natural. Isso faz parte do relacionamento do homem com Deus. Basta que a gente tenha fé. E a gente vai compreender tudo aquilo que Deus quer para nós. Isso é que é importante. Nós vamos ler, então, como disse no início, vamos construir um pensamento e vamos ler muitos textos, para a gente compreender algumas verdades ainda sobre esse assunto de hoje. O primeiro texto que a gente vai ler, no primeiro momento nós só leremos textos do Antigo Testamento e os irmãos vão entender por quê. O primeiro texto está lá em Êxodo 3, de 1 a 3. Êxodo 3, de 1 a 3, diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ele pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E aí o texto continua. Nós vamos parar aqui nessa visão que Moisés teve sobre uma árvore. A sarça era um arbusto, né? Era um vegetal em forma de arbusto, e que estava pegando fogo e o fogo não consumia. A gente sabe que um arbusto à base de madeira deveria ser consumido e não estava sendo consumido. Então esse é o primeiro texto que a gente vai ler. O segundo texto, ainda em Êxodo 14, 21 e 22, diz assim a palavra do Senhor, ainda com referência a Moisés. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Olha, essa passagem é famosíssima, todos nós conhecemos. E o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Então essa é a famosíssima travessia do Mar Vermelho, todos nós conhecemos. Ela já tentou ser desconstruída muitas vezes por muitos teólogos, dizendo que era o mar que estava baixinho, passaram por uma área que não tinha, que dava para passar a pé, e aí eu fico pensando, qual é o grande problema de você dizer isso? É porque o próprio texto, quando continua, diz que quando os egípcios vão atravessar, as águas se fecham e eles morrem afogados. O próprio texto fala isso. Eu fico pensando, deviam ser bem pequenininhos então, né? Se você passa com água na canela para alguém morrer afogado, deve ser um negocinho desse tamanho. Então, é loucura pensar isso. É um milagre de Deus e a gente tem que compreender dessa forma. Mais um texto, Êxodo 15, de 23 a 25, ainda no livro de Êxodo. Olha quantos textos, ou quantas porções do livro de Êxodo a gente está lendo neste tempo. Êxodo 15, de 23 a 25. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. Mara quer dizer amarga. Se a gente for lembrar até da história de Ruth, a gente vê que Noemi, depois que perde o marido, perde os filhos, ela diz, me chamem de Mara, porque a minha vida também está amarga, porque eu tive muitas perdas. Então a gente vê que esse termo Mara realmente significa amargo. Então, esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova. Então está em Êxodo 15, a gente vê mais uma vez, eles estão em Mara, parados, não tem água, Deus então manda que Moisés pegue um arbusto,
e lance na água, quer dizer, não tem água porque a água é amarga. Tem água, mas a água não é saudável, não é salutar, não dá para beber. Eles então jogam, pegam o arbusto, colocam a água, fica boa. E é interessante que ali nesse momento, o próprio texto de Êxodo 15 diz que a partir dali, Deus lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova. Isso está no capítulo 15. Se a gente chegar no capítulo 20, a gente já começa vendo os mandamentos que Deus coloca, os chamados 10 mandamentos. Estão logo depois disso. Mas antes, ainda temos Êxodo 17, de 3 a 6. Olha o que ainda no livro de Êxodo 17, de 3 a 6. Mas o povo estava sedento. Mais uma vez, o povo estava com sede. E reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, os nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Mais uma vez a gente vê uma situação acontecendo aqui e a gente consegue ver, esse é o último texto que nós leremos no livro de Êxodo. Nós ainda leremos outros textos, mas em outros livros. Vimos aqui o último texto no livro de Êxodo que leremos e vemos que povo complicado. É difícil demais ver esse povo. A gente vê que quando chega nesse ponto aqui, esse povo já saiu com mão forte do Egito. Deus lança 10 pragas para destruir, para desconstruir toda a religião egípcia, que aqueles homens muitas vezes estavam já seguindo, já estavam meio que com um pezinho lá, a gente sabe disso. E Deus desconstrói essa religião diante deles por meio das 10 pragas, faz atravessar no mar, pé enxuto, seco, abrindo o mar na frente deles. A gente vê tantas coisas aqui, quando chega nesse ponto, já houve a questão de transformar a água amarga em água doce para que eles pudessem beber. Deus levou carne, Deus deu pão, fez tudo. E esse povo reclamando. É por isso que Deus em alguns momentos chama povo de dura cerviz, né? Povo duro, povo de coração duro, povo ruim. A palavra é essa, né? Povo ruim não, é ruim, né? Povo ruim. É isso que aconteceu com aquele povo. Depois de ver tantos sinais, tantas maravilhas, esse povo ainda questionava, e não era um questionamento, porque nós chegamos a falar em lições anteriores sobre aquele questionamento saudável, aquele questionamento do coração que realmente pergunta as coisas a Deus, um coração puro, sincero. Não, aqui é um coração que realmente queria intriga, queria problema, a gente vê isso acontecendo. E é interessante que a gente fique com essa ideia, porque a gente vai acabar voltando nisso mais à frente. O próximo texto está em Josué 3, de 15 a 17. Como disse antes, todos os textos estão no Antigo Testamento. Josué 3, de 15 a 17. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou também em terra seca. Do mesmo jeito que a gente viu Moisés, o Senhor agindo por meio de Moisés, abrindo o Mar Vermelho, aqui a gente vê o Senhor agindo por meio de Josué para abrir o Rio Jordão para que o povo passasse. Exatamente do mesmo jeito, as águas pararam num determinado ponto, as que estavam indo foram para o mar e o povo atravessou ali. Os sacerdotes pararam com a Arca da Aliança no meio do rio e o povo atravessou. Depois eles saíram com a arca e o rio voltou a fluir. Ainda em Josué capítulo 10, versos 12 a 14, diz a palavra do Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se de seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs.
Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Nós vemos aqui mais um milagre, Deus agindo, Deus parando o sol para que aquele momento, aquele dia se estendesse mais, porque havia uma necessidade disso naquele tempo, de acordo com a solicitação e pedido de Josué. Nós vamos ver 2 Reis 2, 13 e 14. Olha, hoje é leitura bíblica legal mesmo, profunda. Depois a gente vai compreender o que todos esses textos têm em comum. Caso você ainda não tenha percebido, meu irmão, minha irmã, mas a gente vai compreender o que existe comum com esses textos. 2 Reis 2, 13 e 14. Depois pegou o manto de Elias, isso é Eliseu, né? Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele atravessou. Mais uma vez, agora Eliseu, mais uma vez o rio, o Jordão se abre para que ele possa atravessar. Nós vemos ainda em 2 Reis 2, é a continuação desse mesmo texto. Lemos 2, 13 e 14, agora 19 a 22. Olha o que diz. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, mesmo profeta: como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: põe um sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva, e até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. 2 Reis 2, 19 e 22, logo depois que Eliseu abre o Jordão, por meio da palavra do Senhor, ele então transforma também águas que eram ruins, ele purifica essas águas, e essas águas se tornam potáveis, as pessoas podem beber, e também a terra que era alimentada por essas águas se tornaram produtivas, porque eram improdutivas também por conta dessa água. 2 Reis, ainda 2 Reis, capítulo seguinte, 3, 9 a 20. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água e para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tem a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que ajuntou a nós estes 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu e ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo na direção de Edom e alagou a região. O último texto que leremos do Antigo Testamento, fizemos uma leitura de vários textos do Antigo Testamento que têm coisas em comum, nós veremos. O segundo ainda está em 2 Reis 20, de 8 a 11. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: bom, como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás.
Então esse é o último dos textos bíblicos do Novo Testamento. Fizemos uma leitura de vários textos bíblicos. Mas o que existe em comum? O que existe em comum em todos estes textos bíblicos que nós lemos? Todos esses textos bíblicos foram milagres envolvendo a natureza. Os textos de Êxodo, nós vimos que a água amarga se torna água boa, não há água e batendo numa pedra sai água. A gente vê que Josué e o Mar Vermelho e também Eliseu abrem, Josué com o Jordão, Moisés com o Mar Vermelho e depois também Eliseu com o Jordão, ele abre para que passe a pé ou o povo ou o próprio Eliseu sozinho. São milagres que acontecem sobre elementos e fenômenos da natureza. Nós ainda poderíamos dizer que Elias orou e durante 3 anos não choveu. Nós podemos lembrar que logo depois, quando ele orou ao Senhor, a chuva veio. Então são milagres que envolvem a natureza. E uma característica de todos esses milagres, nós podemos ler em todos os textos que nós lemos. Caso você não tenha prestado atenção, minha irmã, meu irmão, claro, foram muitos textos. Depois pode voltar ao vídeo, anota, lê na sua Bíblia. Todos estes milagres aconteceram ou por intermédio direto do Senhor ou pelo profeta ou aquele homem que estava realizando o milagre, clamar ao Senhor e o Senhor fazer com que acontecesse. Então, Deus estava presente em todos esses milagres. Todos esses elementos, todas essas situações que aconteceram no Antigo Testamento, Deus agindo sobre a natureza, aconteceram porque Deus mostrou que a natureza toda estava em suas mãos, como nós veremos num texto mais à frente. Nós vemos que toda a terra é dele, e ele pode agir como ele bem quiser. Na semana passada nós chegamos a falar sobre isso, sobre a visão que nós temos de um Deus pessoal, um Deus que age na criação dele, um Deus que age sobre a natureza. Então esse Deus se fez presente e agiu em vários momentos no Antigo Testamento, nessas passagens todas que nós lemos. É claro que existem muitas outras, não trouxe para não ficar tão exaustivo assim, tão cansativo, mas nesses textos nós percebemos Deus agindo sobre a natureza. E por que ler esse texto? Agora a gente vai ler um do Novo Testamento que a gente já conhece, mas para a gente poder compreender. Lucas 8, 23 e 25. Texto que nós lemos o 25, agora vamos ler a partir do verso 23. E diz assim a palavra do Senhor. Conhecemos o texto, apenas para ficar o registro. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Ele quem? Jesus. Jesus adormeceu. Abateu-se sobre o lago, um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Então ele pergunta, onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Quando nós olhamos esse texto e comparamos com todos os textos que lemos antes, nós vemos que Jesus, através da sua própria palavra, ele também age e faz milagres sobre a natureza. Interessante que no Antigo Testamento, Deus Pai fez os milagres sobre a natureza. Homens, em algumas situações que nós lemos, eles falavam, eles proferiam palavras, mas eram sob a orientação de Deus, ou pediam a Deus e Deus fazia acontecer. Quando vem Jesus, não há uma intercessão direta ao Pai. O próprio Jesus chega e resolve, por meio da sua palavra. Quando Jesus faz isso, nós percebemos que ele também faz isso para mostrar que ele é Deus. Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Quem é esse? Então Jesus está mostrando a sua divindade. Nós vimos em lições anteriores que Jesus usa todos esses sinais e essas maravilhas para mostrar a sua divindade. E essa é uma delas. Nós vimos que ele não, nesse momento em particular, ele não pediu ao Pai para agir. Em diversas outras situações, ele faz dessa forma. Por exemplo, quando ele vai ressuscitar Lázaro. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele ora: Pai, eu sei que o Senhor me ouve, o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando isso para que eles tenham essa visão. Primeiro ele ora e depois ele diz: Lázaro, sai para fora. Aqui não, aqui ele chega e fala. Jesus estava dormindo, estava profundamente cansado, e aqui nós podemos perceber também uma outra situação. Esse texto nos mostra, tanto no texto de Mateus, também traz essa narrativa, aqui em Lucas também a mesma coisa. Jesus estava dormindo, e estava dormindo de forma profunda. Por que tão profundo? Provavelmente estava muito cansado. O texto de Mateus traz uma série de coisas que Jesus fez ao longo daquele momento. A narrativa de Mateus meio que mostra, deixa compreendido que as coisas foram acontecendo na sequência.
E Jesus tem um dia assim extremamente cansativo, exaustivo, até que ele diz assim, vamos atravessar o mar, que no caso é o mar da Galileia, o lago de Tiberíades, que é aquela porção de água que tem ali na região da Galileia. Quando ele então vai atravessar, acontece essa tempestade, mas ele está dormindo, cansado. Tanto é que ele tem que ser chamado. Os discípulos vão lá e falam, mestre, o senhor não está preocupado que a gente venha morrer? Nós vamos morrer. E ele diz assim, não. Aí ele levanta e fala, vento, mar, se acalma. Então, ele age desse jeito e ele mostra ali a sua dupla natureza. Uma que a gente falou antes, ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Ao mesmo tempo que ele está cansado, porque ele é 100% homem, ele está cansado, a ponto de dormir e não ser acordado por uma tempestade, ele também é 100% Deus, ao ponto de se levantar e ordenar ao vento e ao mar para que eles se acalmassem e fizessem uma bonança e eles conseguissem fazer a travessia que estava acontecendo ali. Então Jesus ele usa esse momento para se apresentar também. Quando Jesus usa o poder sobre a natureza, quando diz que a natureza lhe obedece, o vento, o mar, ele também está mostrando ser Deus, mas nesse ponto em particular ele também mostra que é homem. O texto bíblico mostra as duas naturezas de Cristo aqui, exatamente nesse momento, ou nessa porção que lemos. Agora, como que Deus, ou por que Deus age de uma forma, e Jesus como Deus, ele age na natureza? A gente vê a resposta para isso no Salmo 24:1. Por que Deus Pai e Deus Filho fizeram dessa forma? Por que agiram dessa forma? E o salmista diz no Salmo 24:1 o seguinte, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então tudo que existe é dele. E se é dele, ele age como ele quiser. Ele faz como ele quiser. Então, o salmista ele deixa muito claro isso. Ele traz para nós. Nós vemos que Jesus é o autor, consumador, e ele é o criador e sustentador do universo. A própria palavra diz isso. Jesus é o criador e o sustentador do universo. Ele sustenta o universo inteiro. Então, se ele sustenta o universo inteiro, ele tem poder também sobre a natureza que está ali. A natureza pertence a ele. Então, nós vemos que essa natureza dupla de Jesus, ela se mostra dessa forma. Nós vemos que outros textos também mostram. Vemos, por exemplo, e a gente vai falar sobre essa natureza dupla, dual, 100% homem, 100% Deus, que é um dos grandes mistérios. A gente vê isso também sendo proposto por João lá no seu Evangelho, no capítulo 1. E a gente vai entender por que falar sobre isso. Mas João, capítulo 1, versos 1 e 14. A gente não vai ler do 1 ao 14, é apenas o 1 e o 14. No 1, João diz o seguinte, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Então João começa estabelecendo que no princípio era aquele que é a palavra, e algumas versões trazem no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É interessante que se João parasse no meio do caminho, se ele dissesse apenas no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus. Se João parasse aí, isso não traria a divindade de Jesus, mas ele termina dizendo e ele era Deus. Agora, para que não houvesse dúvida de quem é essa palavra, ou de quem é esse verbo, João no verso 14 diz o seguinte, aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós e vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a gente vê que quando João coloca no verso 1 e no verso 14, ele também está mostrando essa natureza dual de Jesus. Jesus sendo Deus, Jesus sendo homem. Ele era Deus, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e depois esse verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne, ele foi um homem, ele habitou entre nós e nós vimos o resplendor da sua glória. E Jesus deixa isso claro também nos diversos textos onde ele fala onde nós podemos ver o Pai por meio dele. Jesus também coloca a sua divindade e a sua humanidade quando ele diz, como que a gente consegue ver o Pai? A gente vê o Pai através do próprio Jesus. Essa dualidade da figura de Cristo, a gente consegue ver isso. Olha, João 14, de 8 a 10, nós vemos isso. Olha o que Jesus diz, que está registrado por João. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então a gente vê aqui Jesus colocando também a sua divindade. Olha, quem olha para mim vê o Pai.
Jesus coloca a sua divindade, mas ao mesmo tempo ele coloca a sua humanidade também, dizendo que as obras que eu faço não faço por mim mesmo, mas faço pelo Pai, porque ele permanece em mim. Nós vemos em João 10:30, eu e o Pai somos um. Jesus deixa bem claro isso em João 10:30. Nós vemos que os discípulos e os apóstolos perceberam isso. Nós vemos que em 1 João diz, 1 João 5:20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha, João mostrando também aqui a divindade, o Filho de Deus, ele mostrando a sua essência, homem e Deus. E nós vemos que Colossenses 1:15, Paulo diz, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Meus irmãos, Jesus, ele vem então, ele se coloca como homem, mas ele, ao mesmo tempo em que ele se coloca como homem, ele é Deus. E se nós quisermos ver o Pai, nós temos que olhar para ele. Isso que esses textos nos trazem. A questão é que, analisando esses textos bíblicos, nós percebemos e perguntamos por que era preciso que Jesus fosse homem? Porque a necessidade da natureza humana de Cristo, por que ele deixar a própria, como está escrito em Filipenses, por que deixar, abrir mão, esvaziar-se para vir aqui e ser um homem como nós? Por que essa necessidade? E nós percebemos que ele precisa fazer isso porque quem pecou foi o homem. E como quem pecou foi um homem, Jesus teria que morrer como homem para trazer a nossa redenção. Até porque é uma discussão muito antiga, né? Mas se fizer uma análise, Jesus como Deus, ele sendo Deus, Deus é espírito, não poderia morrer. Então ele se tornou homem e ele sendo homem, ele então se coloca numa posição, e a gente vai ler alguns textos que mostram isso, ele se coloca numa posição de pecado por nós para levar sobre ele as nossas culpas. Nós vemos em Romanos 6:23, um texto clássico que fala sobre a queda do homem, o que isso proporcionou. Quando o homem caiu, ele adquiriu um salário. Ele adquiriu como nós podemos dizer, ele adquiriu uma herança que ele passou para toda a humanidade. Ele adquiriu ali uma situação que passou para toda a humanidade como herança. Romanos 6:23 diz, pois o salário do pecado é a morte. Muito claro, quando o homem pecou, ele automaticamente passou a sua vida ganhou a morte. Ah, mas poxa, o pecado é isso, entrou a morte e essa morte foi passada para toda a humanidade. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que está em Romanos 6:23, um texto também bastante conhecido. Nós vemos em Hebreus 9:22, o autor de Hebreus diz, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, se a gente pegar o texto de Romanos 6:23, dizendo que o salário do nosso pecado é a morte, e pegarmos Hebreus 9:22, que diz que não há remissão sem derramamento de sangue, a gente vai perceber que, para que nós sejamos remidos, só com sangue derramado. E de quem seria esse sangue? O nosso. Quem pecou fomos nós. Não é isso que está dizendo? Quem pecou fomos nós. O texto romano diz isso. E como nós pecamos, nós merecemos a morte. Essa morte, o sangue derramado, deveria ser nosso. Aí seria um negócio complicado, porque como que a gente morreria e atingiria uma redenção? Seria algo impraticável. A gente não teria condição de uma redenção estando mortos. É algo impraticável isso. Impraticável. Então Deus promoveu, no primeiro momento, alternativas, substituições a essa morte por meio de sacrifício de animais, apontando para o sacrifício final que seria de Jesus, como a gente vê em João 1:29. Quando Jesus começa andando, João diz que no dia seguinte viu João a Jesus. Aqui no caso João, é o Evangelho segundo João, mas é João Batista. João Batista viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente consegue perceber nesse ponto que há uma necessidade de morte, o salário do nosso ato é a morte. A gente vê que não há remissão sem derramamento de sangue, e a gente vê que o Cordeiro que tira o pecado do mundo é Jesus, já mostrado aqui por João. A gente vê em Colossenses 2, 13 e 14, Paulo diz o seguinte,
Quando vocês estavam mortos em pecados na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E aqui, Paulo, no texto de Colossenses, traz a completude do evento. Ele está fazendo uma comparação, dizendo o seguinte: olha, precisava morrer sim, você precisava. Deus no passado usou animaizinhos para isso, você tinha um sacrifício lá dos animais que faziam isso, mas isso acabou. Porque a lei, ela mostrava onde estava o seu erro, mas através de Jesus, através dele, ele foi lá e pregou na cruz o escrito da nossa dívida. Ele a removeu. Removeu o quê? Removeu as nossas dívidas, as nossas transgressões, ele cancelou, ele removeu tudo isso. O escrito ele foi lá e pregou na cruz. E como que Deus fez isso de forma plena? 2 Coríntios 5, 21, Paulo deixa isso claro dizendo: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus, e o texto de Coríntios fecha toda essa linha de pensamento. Jesus, quando se entrega sem ter pecado, ele compra a nossa remissão através do seu sangue. Precisava de derramamento de sangue, ele derramou sangue. Mas se ele derrama sangue sendo pecador, ele não resolveria o problema. Então é como mais, assim, grosso modo mesmo, apenas uma forma da gente compreender. Jesus, que não tinha pecado, ele não merecia morrer. Compreender dessa forma. Mas ele morre, e a partir do momento que ele morre, ele chega e diz assim: olha, eu derramei sangue sem haver necessidade que eu derramasse sangue. Então, a partir de agora, com esse sangue, eu compro a vida de todos aqueles que deveriam morrer porque realmente pecaram. Então, é feito esse pagamento da dívida em nosso lugar por meio do sacrifício de Jesus. E isso a gente consegue perceber, então, o primeiro ponto. Por que Jesus era homem e Deus? E isso ele mostra, principalmente quando faz milagres sobre a natureza. Jesus era 100% homem e 100% Deus, porque essa era a única forma de nos resgatar. Era a única forma de nos resgatar. Era se ele fosse 100% homem e 100% Deus. Um homem que estava completamente envolvido e não precisava passar por aquilo ali. Ele vai e faz, e a gente percebe a partir daí o primeiro ponto. Sem isso, nós não poderíamos ser resgatados. Agora, nós vemos, por exemplo, que Hebreus 4, 14 e 15 diz o seguinte: olha, hoje texto bíblico pra caramba, hein, meus irmãos? Bastante texto bíblico, coisa boa, hein? A gente estabelecendo o raciocínio, buscando os textos da Bíblia. Hebreus 4, 14 e 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que processamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus, então, sendo homem, ele passou por todo tipo de tentação sem pecado. Nós vemos ainda em João 8,46, diz o seguinte: o próprio Jesus falando: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Então, a gente vê que João 8,46, Jesus coloca: vocês podem me acusar de algum pecado? Ninguém pode. A gente vê em Hebreus 7,26. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Então, o autor de Hebreus diz que ele era santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Por que ele está falando isso? Porque os sumos sacerdotes da antiga aliança eram homens como nós. Eles não tinham a santidade de Jesus, eles não tinham nada disso. Mas esse sumo sacerdote era o que a gente precisava. Santo, inculpável, puro, totalmente perfeito. É isso que a gente precisava. E a gente vê Pedro falando em 1 Pedro 1, 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. E Pedro ainda fala, na mesma carta, 1 Pedro 2, 22, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Nós vimos então que Jesus, mesmo sendo homem, esse é o segundo ponto que a gente consegue perceber através da humanidade de Jesus. A humanidade que a gente viu no texto em que ele fala sobre a natureza, onde é retratado o milagre sobre a natureza, que ele era 100% homem, mas mesmo assim, esse é o segundo ponto que a gente consegue perceber. Ele, sendo homem, ele esteve sujeito à tentação, como nós vimos no texto de Hebreus, mesmo assim,
ele não caiu. Isso é um recado para nós, o recado de que nós devemos buscar uma vida sem pecado. Essa é a mensagem, o exemplo. Nós devemos buscar uma vida sem pecado. Mateus 5,48, ele mesmo diz: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então a gente consegue perceber nesse segundo ponto que Jesus sendo Deus, Jesus sendo homem, ele foi tentado e traz para nós a mensagem e a orientação de que nós também devemos buscar a santidade. Sermos santos, como ele foi e como é o Pai Celestial, o nosso Pai Celestial. Então nós vemos, é interessante que, até abrindo mais um parênteses aqui, a gente viu tantos textos, uma característica muito interessante é que no Antigo Testamento Deus fez vários milagres e a gente viu que o povo de Israel, diante de tantos milagres, sobre a natureza inclusive, um mar se abrindo, mesmo assim o povo não acreditava, o povo era duro, o povo era ruim. A gente vê isso acontecendo também no Novo Testamento. Jesus realizando milagres e em vários momentos homens viam os milagres. Nós estudamos até em lições passadas, viam os milagres e mesmo assim o coração era duro, não se entregavam e não criam nele. Então isso também é algo que merece a nossa atenção, né? Para a gente perceber isso, a dureza do coração humano, mesmo diante das maravilhas e grandiosidades do Pai e Deus Pai e Deus Filho. Continuando, Mateus 6, de 25 a 34. Olha o que Jesus disse, e aí a gente vai numa outra nuance ainda dessa situação, ainda nessa questão de Jesus como sendo Deus e sendo homem. Portanto, eu lhes digo, também um texto muito conhecido, está no Sermão do Monte. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, ou o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Esse texto nos traz uma coisa muito profunda, meus irmãos, que Jesus sendo homem e Jesus sendo Deus, ele também passou por todas as privações, ele passou por todas as situações que nós passamos e ele está ao nosso lado, cuidando de nós. Jesus está cuidando de nós. Jesus está cuidando de mim, está cuidando de você, meu irmão, está cuidando de você, minha irmã. Por mais que às vezes a gente olhe, às vezes a gente se sente meio sozinho. Claro, acontece. Não sejamos hipócritas e dizer que não. Às vezes acontece, mas a gente pode ter certeza que ele está conosco. Ele deixou bem claro isso. A gente não precisa ter toda essa preocupação. A gente vê o profeta Isaías profetizando, Deus mandando o profeta falar, está lá em Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A gente, olhando esse texto aqui em particular, a gente volta lá para o início da nossa lição, quando nós vimos Jesus acalmando uma tempestade. Jesus acalma uma tempestade atravessando o mar, aqueles homens, ele pergunta aos homens, onde está a fé de vocês? Ele pergunta exatamente isso no verso 25, onde está a sua fé? Está aqui no texto bíblico. Onde está a sua fé? E talvez não seja uma questão de fé, mas uma coisa a gente pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a tempestade que você está passando. Eu não sei, a gente não sabe. Mas eu sei de uma coisa, e a gente canta isso desde que a gente é criança. Quando Jesus está no barco, a gente pode ficar tranquilo. Não importa a tempestade que a gente esteja passando, se Jesus está no barco, basta a gente entregar o leme na mão dele. A tempestade vai passar. A tempestade será superada. No momento em que ele julgar oportuno
porque é Ele quem comanda e Ele sabe o porquê de nós passarmos cada uma das tempestades que nós passamos. Nós vemos que no texto existiu um motivo para aquilo ali, para que aqueles homens fossem provados em sua fé. Nós vemos que hoje Ele sabe por que nós passamos pelas tempestades. E Ele sabe o momento em que Ele vai poder se levantar no barco e dizer: vento, mar, aquietem-se, acalmem-se. Jesus no barco é a única coisa que a gente precisa para passar por qualquer tempestade. Talvez seja difícil. No meio da tempestade, aqui, vamos pegar uma tempestade até aqueles furacões que a gente vê muitas vezes em algumas reportagens da TV, aquelas tempestades fortíssimas. A gente pode estar passando por uma dessas. Pode estar passando por uma tempestade terrível, tremenda. Mas Jesus está conosco. Ele está ao nosso lado. O profeta Isaías diz isso. Por isso é que nós podemos dizer de forma tão clara, assim como Pedro diz para nós e nós podemos confiar nisso. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmos, o salmista no Salmo 16,8 diz: sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Não importa a tempestade que a gente esteja passando, a gente tem que ter essa certeza. A gente precisa lançar sobre o próprio Jesus a nossa ansiedade, porque é Ele que cuida da gente. A gente tem que entender que quando o Senhor está à nossa direita, está ao nosso lado, nós não seremos abalados. E para a gente encerrar, não importa qual seja a tempestade, Paulo fala em Romanos 8, de 35 a 39, ele deixa a seguinte mensagem para nós: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse texto é muito profundo. Esse texto fala sobre a vitória. E a nossa vitória não está na nossa força, não está na nossa palavra, não está na nossa ação. A nossa vitória está no fato de nada poder nos separar do amor de Deus. Deus nos ama e nada nos separa desse amor. E a nossa vitória está baseada nisso. Não importa a tempestade. Essa tempestade não nos separa do amor de Deus. Isso quer dizer, não nos separa do cuidado de Deus, do zelo de Deus. Deus está agindo por cada um de nós. Basta que a gente deposite na mão dele a nossa confiança, porque a vitória, por meio do amor dele, é certa. Então a gente não deve se abalar com isso, a gente não deve, muitas vezes, dar mais crédito. Eu sei que é falar isso, meu irmão, não sei, como eu disse, eu não sei o que você está passando, meu irmão, minha irmã. A questão é que existem tempestades que realmente parecem que não passam. Elas são, os ventos são muito fortes, a chuva chega a doer quando bate, mas Deus está contigo. Ele não se afasta de você nem um segundo, nem um milésimo de segundo, tempo nenhum. Ele está ao seu lado e no momento certo essa tempestade vai passar. Nós vamos entregar este tempo ao Senhor, agradecendo porque usamos e vimos que o nosso Senhor, apesar de qualquer tempestade, está conosco. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso ajudador e com Ele nós não precisamos temer nada. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por este momento, obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Senhor, porque nenhuma tempestade poderá nos separar do seu amor, Pai. O Senhor se fez homem por nós para morrer em nosso lugar e para trazer para nós a esperança de que estará conosco em todo o tempo. O Senhor tem poder e autoridade sobre qualquer situação que nós estamos fazendo. Por isso, depositamos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Nos livra de cada problema, Pai, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Nos livra de cada situação, Pai, de acordo com a Tua vontade. Nos livra das tentações e de todos os males. Esteja conosco em todo o tempo, Senhor. Possamos ver obras poderosas do Senhor em nossas vidas, como temos visto até agora.
Que possamos a cada dia, Pai, agradecer por tantas bênçãos que temos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continua recebendo o nosso culto, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na próxima lição, a lição de número 10, tem o título Legado de Cristo. Nós estudaremos justamente o fato de Jesus ser Deus. Uma lição imperdível. Jesus é Deus. Próxima lição, lição de número 10, o Legado de Cristo. Conto com você, meu irmão. Conto com você, minha irmã. Um grande abraço e até lá.